Parece-me, senhor presidente, que hoje é a tarde das preocupações. O Mato Grosso hoje aqui explicitou uma grande preocupação nessa área e nós vamos explicitar outra preocupação. O governo da presidente Dilma não conseguiu apertar o pé no acelerador dos investimentos públicos que havia planejado para o setor de transportes. Os desembolsos previstos para as obras e rodovias, ferrovias e hidrovias, ações encaradas como principal antídoto contra a estagnação econômica, não decolaram na velocidade desejada. É isso que assinala o jornalista André Borges, do Valor Econômico. O fato é que 2012 está chegando ao fim, carimbado com uma das piores execuções orçamentárias do setor de transportes nos últimos tempos. Conforme pode ser verificado por intermédio da CIAF, dos 13 bilhões e 627 milhões de reais previstos para as estradas federais, somente 6 bilhões e meio foram executados até outubro, ou seja, 48,3%. Até dezembro, a execução deve chegar a 57%, perfazendo 7 bilhões, 897 milhões de reais. Mas 70% desse montante são referentes a restos a pagar, pagamentos de contratos firmados em 2011. Senhoras e senhores senadores, em termos de rodovia, o governo da presidente Dilma ficou praticamente parado à beira da estrada, sem combustível e atônito, diante dos inúmeros problemas que vão passando sem solução. A realidade das ferrovias não é muito diferente. Contavam com previsão de 2 bilhões 751 milhões de reais de investimentos para 2012. Mas a execução foi de 740 milhões, ou seja, apenas 26% do previsto. Até dezembro, a execução deve chegar apenas a um terço, em torno de 800 milhões. São números tímidos e pífios, os piores registrados desde 2007, início do segundo mandato do presidente Lula. As hidrovias de fundamental importância para o escoamento da produção agrícola brasileira praticamente foram esquecidas pelo PAC 2. É difícil de entender, senhor presidente, como um setor tão vital para a competitividade brasileira recebeu apenas a previsão de pouco mais de 800 milhões para a melhoria e deve terminar o ano com a execução de mais ou menos 45% do previsto. O Ministério dos Transportes ainda tem esperança de trazer a execução orçamentária de 2012 para próximo da média dos últimos anos. Considera-se para essa hipótese o término das obras importantes, o processo da duplicação da rodovia como a BR-060, Goiânia-Jataí. Mas analistas do IPEA ressaltam que, neste ano, os investimentos não deslancharam no setor da infraestrutura. A razão para esse quadro é que um mal que tem marcado as obras rodoviárias são as responsabilidades do Ministério do Transportes. Boa parte delas vai para as malhas dos Tribunais de Contas da União ou do Ministério Público por diversas irregularidades. Como bem assinala a imprensa, foi o que ocorreu nas obras de recuperação, de restauração e manutenção das BR-163 e 364 no Mato Grosso, principais vias de escoamento da agroindústria do Brasil. O orçamento das obras totalizava 247 milhões de reais, mas depois de analisar o edital, o TCU encontrou falhas nos estudos que levaram a superfaturamento da ordem de 28 milhões. O DENIT acabou suspendendo a licitação em março, mas agora a obra vai ser executada pelo regime diferenciado de contratação, para acelerar a execução. Só o fato de adotar o RDC já é o suficiente para desconfiarmos do processo. No que concerne às ferrovias Norte e Sul, Oeste e Leste, as obras da Valec avançaram muito pouco, em razão igualmente das irregularidades apontadas pelo TCU e pelo Ministério Público. Nas ferrovias, há um agravante: a dificuldade de se desapropriarem as terras por onde passarão os trilhos.
Senhoras e senhores senadores, independente de sermos oposição ou situação, todos nós queremos ver o Brasil desatar o nó da infraestrutura, porque essa é a condição para fazermos a economia andar e mover o país. Mas pelo que se viu até agora, a fama de boa gestora da presidente Dilma não tem sido suficiente para resolver o problema. Muito pelo contrário, o seu governo está longe do esperado. Baixo crescimento do PIB, incapacidade de execução orçamentária, inadequação dos modelos de privatização de aeroportos e portos. Isso tudo sem que se contem os apagões e o aumento da inflação. Não fosse o nível de emprego do mercado, o quadro seria de desalento. Entendemos, senhoras e senhores, que o atual momento histórico da sociedade brasileira demanda um choque de gestão. É preciso fazer obras certas, na hora certa e de forma certa. É preciso sair da retórica e do ranço político. Vejam, por exemplo, a questão do trem-bala. É uma obra errada, na hora errada e orçada de forma errada. Isso dito também pela própria oposição, pela própria situação. Não vai sair do papel. Aí, para se usar o dito popular, o governo fica correndo feito barata tonta. E quer remendar aqui, ali os editais que tentam salvar o projeto. Tentam fazer um leilão, mas não dá certo. Tentam outro e nada. Vamos tentar mais uma vez e provavelmente não vamos conseguir parceiros para construir o trem-bala. A razão aqui não é só o desejo de Estado forte e controlador que tanto permeia o discurso petista. A inviabilidade do trem-bala é também de ordem técnica. Basta ver a análise do projeto feita aqui pela consultoria do Senado. O projeto vai custar quase o dobro da usina de Belo Monte, 33 bilhões de reais. Hoje, a passagem do trem-bala estaria por volta de R$200, um preço nada competitivo quando se considera a ponte aérea Rio-São Paulo, que chega a praticar passagens com valores até R$90. Como se isso não bastasse, o governo criou a Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, uma estatal para administrar o projeto. Mas veja, senhoras e senhores, embora a estatal tenha apenas 10% de participação, vai ter o poder de veto em assuntos sensíveis. Senador Clécio, o senhor que é da área, é uma manobra que constitui um imenso obstáculo para os investidores, porque além de não ser fácil de definir o que o assunto é sensível, na prática a EPL fica como dona da bola. Isso não existe no mundo dos negócios. É impensável. Não é por acaso que o leilão foi adiado para junho de 2003. Fica difícil acreditar que a equipe de assessoramento do atual governo não vejam todos esses problemas, que envolvam licitações, projetos e, é claro, a economia e a infraestrutura do país. Se tudo o que estamos vendo é obra de que se diz boa gestora, quem dirá se fosse ruim? O Brasil teria já afundado. Muito obrigado, senhor presidente.